A cidade de Telêmaco Borba, aqui, vizinha nossa de Ponta Grossa, é a capital do papel, a cidade que surgiu por causa do papel. Será que é bem isso? Bom, tem uma historiadora que está discutindo esse papel, e ela está aqui comigo agora, é a Ana Flávia Brau Vieira, que está lançando o livro Para Além do Papel, o jornal O Tibagi e a construção do discurso fundador de Telêmaco Borba, Paraná. Ana Flávia, prazer te receber, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. É um pouco controverso, né, esse tema. Quer dizer, historiador está aí para problematizar, né? Exatamente. Então, assim, só para contextualizar um pouco as pessoas a respeito de onde surgiu o livro, eu sou nascida e criada em Telêmaco, e sempre ruas com os nomes Klabins, a Klabin é uma grande indústria, Telêmaco é a cidade da Klabin, e eu fiz magistério e fui dar aulas sobre a história, né, de Telêmaco Borba. E nisso eu observei lá, nas diretrizes curriculares, hino, brasão e bandeira. Eu falei, poxa, isso não é história? Qual que é a história da minha cidade? E descobri que tinha indígena em Telêmaco Borba. Então, Olha a partir só. daí, foi uma loucura para querer entender como assim? Não é só a história da Klabin? Existem outras histórias? E aí você seguiu nesse caminho, quer dizer, a tua curiosidade aí como professora, como historiadora, foi te encaminhando. E aí você foi para a história. Exatamente. Isso foi durante o magistério, eu ainda era menor de idade, passei no vestibular, fui para a história, e no momento do TCC eu precisava escolher o que eu iria efetivamente pesquisar. E pensando os usos sociais da história, por que não, então, estudar a história do meu município? Então surgiu a ideia de tentar entender da onde vem esse discurso que atrela a existência de Telêmaco Borba a uma indústria de papel. É porque o pessoal falava muito da harmonia, né? Do distrito de harmonia, que era pertencente a Tibagi, né? Sim, com certeza. E que a partir dali que a harmonia virou a cidade de Telêmaco Borba por causa da Klabin, né? Exatamente. Então, Telêmaco Borba, antes de ser um município, nós viramos município em 1964. Novo, bem recente. Exatamente, nós pertencíamos a Tibagi. E Monte Alegre, a Fazenda Monte Alegre, foi um território que a Klabin comprou para desenvolver uma indústria de papel, porque ali haviam muitos pinheiros. Então, a partir desse momento, começa a urbanização local. Mas já existiam outras pessoas e outras histórias ali daquelas paragens. E aí, você tinha ali Monte Alegre e dessa região, quer dizer, morava gente lá. Esses pinheiros eram nativos ali, mas já morava gente por lá, né? Exatamente. É claro que aqui a gente está falando do interior do Paraná, né? Não é um número significativo, não podemos confundir com as cidades que nós temos hoje, claro. Mas há relatos, escritos inclusive, a respeito de que os primeiros colonizadores brancos, por exemplo, já passaram por aqui. Aliás, por Telêmaco, né? Por exemplo, Aleixo Garcia. Isso sem falar na presença indígena, que data aí de mais de 5.000 anos. Então, quer dizer, é muito anterior. Exatamente. E nessa tua descoberta, aí você foi, mas esse aqui não é o teu TCC da graduação. Não. O TCC da graduação, eu peguei uma matéria específica de um jornal, a Klabin tinha um jornal chamado Jornal Tibagi, que é um material que eu também pesquisei aqui, mas lá eu peguei uma coluna específica escrita por um diretor. E lá ele contava a história de Monte Alegre. E eu fui ver que história é essa. Na banca, os professores falaram, por que você não estuda o discurso fundador? Como que Telêmaco tornou-se cidade da Klabin? E aí surgiu a ideia, então, que foi a minha dissertação de mestrado, agora transformada em livro. Olha que bacana. E aí você foi para essa pesquisa desse jornal O Tibagi. Exatamente. Esse jornal ele foi produzido desde 1948 por Horácio Klabin, que era também diretor da indústria nesse período, e ele falava sobre as questões locais. E eu fui investigar, então, desse jornal, como que eles abordavam a história local. E, para minha grande surpresa, esse tema quase não era abordado. Ou quando falava de Tibagi, era como se fosse algo curioso. O primeiro diamante encontrado, a história de uma pessoa que se afogou. Então não existia um sentimento de pertencimento. Ah, tá.
É porque esse pessoal, né, que fundou a Klabin, eles vieram todos do Rio de Janeiro, né? Exatamente, eles vieram de outros centros. O patriarca veio até, né? Nem era daqui do Brasil a família Klabin. Então, existiam outras pessoas aqui. A gente tem, por exemplo, uma história bastante conhecida, o pessoal que conhece a história dos Campos Gerais aí, que é do coronel José Félix da Silva. Não sei se você já ouviu falar. Ele foi um grande proprietário de terras ali do século XVIII e, inclusive, a fazenda Monte Alegre pertenceu a ele. Ora, se ele era o dono de todas essas terras, a sua história, a história dos trabalhadores de sua fazenda, também já compõe a história de Monte Alegre. Ele tinha que ter vindo de algum lugar, né? Quer dizer, essa fazenda que foi comprada, ela tinha lá o que se plantava lá, o que se criava, né? Então, essas fazendas eram bastante, esse período é questão de invernadas, né? Produção bastante de gado, abastecimento das Minas Gerais. Então, essas fazendas aqui dos Campos Gerais eram mais nesse sentido. Mas o que é interessante de pensar, que na história não existe uma data de inauguração, como, por exemplo, o site da Prefeitura Municipal de Telêmaco, eles colocam lá, em 1941, como se fosse a origem da história. E se a gente vai puxando cada vez mais esses processos, a gente vai observando que ela é muito anterior. Então, desde os nossos indígenas, depois a presença do elemento colonizador, tropeiros, bandeirantes, jesuítas também. A 80 quilômetros da sede da Fazenda Monte Alegre, nós tínhamos uma redução jesuítica chamada Encarnación. Enfim, um passado muito rico que, através desse livro, eu estou tentando reivindicar enquanto uma questão identitária. E Ana, isso que você está falando, talvez... historiadores, pesquisadores até tivessem bastante conhecimento. Te confesso que, olha, eu sou daqui, sempre gostei muito não sou uma pesquisadora, mas sempre gostei muito de ler sobre a história da região e efetivamente não sabia dessa redução jesuítica, não tinha essa noção aí que você está falando. A gente sabe que tudo aqui na região era do caminho das tropas e tal, é uma coisa que a gente estuda com mais profundidade, mas dessa redução jesuítica, por exemplo, para mim está contando uma novidade. Eu imagino que para muita gente foi novidade. Com certeza. Como o livro ele é resultado de um trabalho de mestrado, na universidade a gente nunca fala por nós mesmos, a gente não tira as coisas da nossa cabeça, né? Sempre tem outros autores que a gente empresta para defender as nossas ideias. Aqui eu emprestei as ideias do Bourdieu. E ele diz que todas as pessoas que já passaram por um território e exerceram seu domínio, elas também fazem parte dessa história. E aí, o que eu questiono aqui é, então, por que alguns elementos, alguns sujeitos foram negligenciados? E isso tem a ver com as relações de poder. Os poderosos, eles têm a capacidade de colocar algo na história e tirar algo da história. Infelizmente, na maioria dos casos. Eles que contam a versão, né? Exatamente. Desculpa, mas vamos pensar, por exemplo, os nossos indígenas, né? Exato. Nós não sabemos como a colonização aconteceu, apenas a versão de quem tinha escrita, que foi o homem branco. Será que se de repente eles tivessem, né, podido escrever, eles mesmos contado a sua versão, nós estudaríamos história da maneira como estudamos hoje? Provavelmente não, né? Pois é. Porque hoje tudo é registrado em áudio, em vídeo, em tempo real e fica gravado nas nuvens por aí. Mas nessa época, né, era no máximo papel e antes disso, nem por aí. Alguns vestígios arqueológicos, né? Eu sou da área da história e ainda não me aventurei nessa seara. Mas é possível realizar pesquisas, né, de grupos indígenas, por exemplo, bastante passados, pretéritos, usando, né, vestígios que eles deixaram, pontas de flecha, cerâmicas, enfim, isso é possível. Ainda não tive essa oportunidade, né, precisaria aprofundar os meus estudos, mas sobre a história de Telêmaco, há de haver, com certeza, aí, vestígios desse período, né, perdido no meio dos pinheirais de Telêmaco Borba. Com certeza, porque a área é bastante grande, né? Com certeza. E aí, para além do papel, como é que surgiu esse discurso aí de que Telêmaco Borba é a cidade do papel? Então, essas denominações era um período da história que, por exemplo, Ponta Grossa, Princesa dos Campos, né? Telêmaco Borba, capital do papel, era costume, né? De acordo com a vocação da região, dar um nome carinhoso, vamos dizer assim, né? Mas a questão aqui que eu problematizo no livro é quando essa história torna-se única,
né? Quando tá. apenas quando conhecemos uma única história, né? O nosso horizonte, a nossa identidade, ela fica limitada. Então vamos para além desse papel, para além dessa alcunha de capital do papel. E o que mais nós temos, né? E agora Telêmaco Borba está vivendo um momento único, né? De desenvolvimento, de investimentos e tal, e que eu acho que deve ter trazido de volta esse espírito de pertencimento, ou pelo menos assim reavivado de alguma forma, né? Sabe que eu fiquei muito surpresa com a receptividade que o livro tem tido, justamente por essa razão. Acho que as pessoas estão procurando um pouco mais sobre si, querer saber das suas origens, da sua identidade, e os materiais que nós temos, um é datado lá de 1974 e outros dois dos anos 2000. Inclusive eu faço uma análise desses livros aqui para entender esse discurso fundador e depois desconstruí-lo a partir dos jornais, né? Tentar entendê-lo melhor a partir dos jornais. Então eu percebi que as pessoas realmente estão sedentas por querer saber. Felizmente, realmente foi uma surpresa, não esperava por isso, mas as pessoas estão com vontade de história, estão com vontade de memória, e nesses tempos em que a ciência vem sendo muito questionada, foi uma feliz surpresa a receptividade que o Para Além do Papel tem recebido. Que maravilha, quer dizer, o pessoal, e você vê que o pessoal está orgulhoso de ser telêmaco borbense, né? Com certeza, e aí tem uma questão que é justamente isso, né? Telêmaco Borba tem uma fama de ser uma cidade violenta, uma cidade de forasteiros, né? Justamente pela própria vocação regional. Então, talvez que esse material venha contribuir nesse sentido de nos encontrarmos, de entendermos que aquele espaço é nosso, que somos uma comunidade, uma coletividade, né? Que todas as histórias são possíveis, não só de uns, não só de outros, né? E quem sabe, né? Alguma questão, esse investimento na cultura possa transformar, mesmo que minimamente, não sei se estou sendo muito sonhadora, mas essa é a realidade. Mas se você não sonhar, se a partir da construção histórica você não sonhar um futuro melhor, você não tem por que fazer o resgate histórico aí, é letra morta, né? Exatamente. O livro, muito mais assim do que uma realização pessoal, porque sim, é uma realização pessoal. Com certeza. É um passo de popularização da história. Eu acho que às vezes, as linguagens científicas talvez fiquem muito distantes e quando a gente, né, ultrapassa os muros da universidade, torna isso concreto, palpável, que as pessoas podem ler, folhear, perguntar, questionar. E podem perguntar, podem questionar. Não é a verdade da Ana Flávia, né? Eu analisei fontes, mas outras fontes são passíveis de análise também. Então, tem sido muito interessante essa experiência e eu espero contribuir mesmo para que as pessoas também sintam-se capazes de também escrever, porque, se me permite, eu sou uma menina comum que estudei escola pública em Telêmaco, que tive a sorte de estudar numa faculdade pública de qualidade e consegui produzir esse material, né? Então, que todas as histórias são possíveis para todas as pessoas também. Exatamente. E me conta, quando é que você vai lançar? Quando é que isso aqui vai estar disponível para o público? Então, o lançamento será no dia 30 de maio, às 19h30, nas livrarias Curitiba do Shopping Palladium. Estão todos convidados. Não precisam ser amigos próximos, mas todos aqueles que têm vontade de história, vontade de memória, que são curiosos, são muito bem-vindos. Venham, será um prazer recebê-los. Vamos conversar, vamos trocar informações. Você também será muito bem-vinda. Vai ser um prazer, com certeza. E em breve também estamos organizando ainda a agenda, um lançamento em Telêmaco, nada mais justo. Com certeza. Né, de fazermos um lançamento lá. Aí estamos articulando com a Secretaria de Cultura, estou aguardando o retorno deles em relação à data, mas absolutamente feliz com o apoio dos amigos também, que tem contribuído muito nesse processo de divulgação, compartilhando nas redes. Isso é bem importante, né, na publicidade dos dias de hoje. Com certeza, e muito, muito bonita a capa, um trabalho muito bonito. Se me permite, né, fazer um comentário, foi um colega meu, André, quem fez a capa, a editora é Texto e Contexto.
tudo ótimo, assessoria maravilhosa, todo o processo muito tranquilo, muito dialogado, e isso é bem importante, porque a gente fica com uma ansiedade de autor, então essa segurança da editora foi bem importante. E a Neia é muito tranquila, né? A Neia já é amiga nossa aqui da editora Texto e Contexto, a gente sempre está conversando dos autores, dos livros que ela está lançando, e sempre materiais aí para fazer a diferença na vida das pessoas. Ah, que bom. É o que eu espero e estão todos convidados à leitura. Parabéns, Ana Flávia, muito sucesso, que você continue aí contando e recontando novas histórias. Ah, obrigada por ter me recebido, foi um prazer e espero que em outras oportunidades possamos conversar aí ainda mais sobre essas histórias que ainda não foram contadas. Com certeza. Obrigada. Obrigada. E você confere agora a dica de estilo de hoje.